E se a gente tivesse que apontar duas situações concretas que, no meu modesto entendimento, são relativamente simples de alcançar, basta apenas que exista a vontade política e o bom coração para fazer, a gente apontaria a transparência e a redução dos cargos comissionados. Claro que essa carta, assim como as 10 medidas, tratam de inúmeras providências para a melhoria do combate à corrupção. E claro que ninguém vai ter a ilusão de achar que a gente vai combater a corrupção de hoje para a semana que vem, derrubando ou não esse governo de hoje para a semana que vem ou para o ano que vem. Na verdade, nós estamos aí num processo permanente de construção de um país melhor. E o mínimo que nós precisamos ter são os mecanismos, os instrumentos adequados para o combate a esse câncer. Pessoas de bem, nós temos muitas mesmo no país. Não há apenas essas pessoas que estão trabalhando diretamente na Operação Lava Jato. Nós temos inúmeras pessoas, mesmo aqui no estado de Rondônia, componentes das mais variadas esferas, não apenas dos órgãos de controle, mas até no meio político. Nós temos muitas pessoas bem intencionadas. Então nós precisamos dotar essas pessoas de mecanismos, de instrumentos para cada vez mais melhorar o seu papel e cumprir melhor a sua missão. Então eu elencaria a transparência e a redução dos cargos comissionados. A transparência, ela tem que ser total e absoluta, excluindo-se apenas aquelas hipóteses que têm que ser absolutamente restritas de interesse do próprio Estado ou da intimidade das pessoas. Então vamos dar um exemplo bem concreto, a questão das diárias. Diárias, elas teriam que ser divulgadas online. Então eu, Reginaldo Trindade, estou hoje lá em Vilhena trabalhando, essa diária já tinha que ter sido lançada. Por quê? Para algum cidadão lá de Vilhena saber se eu estou realmente trabalhando ou se eu não fui lá passear às custas do dinheiro público. Claro que se eu tivesse ido lá para fazer um trabalho sigiloso, vamos imaginar que a Polícia Federal vá lá em Costa Marques e tenha que fazer uma operação lá para prender alguém envolvido com o tráfico. É óbvio que se isso for divulgado antecipadamente ou mesmo online, é claro que isso pode comprometer o trabalho. Mas essas hipóteses, elas são absolutamente restritas. Então são pouquíssimos os casos envolvendo apenas a questão das diárias, em que a questão da intimidade ou mesmo o interesse do serviço público recomendaria que isso não fosse divulgado. Então, no mais, tudo, absolutamente tudo tem que ser divulgado, de preferência pela internet, de preferência de uma forma que o cidadão comum possa entender. Então não adianta divulgar, por exemplo, os balancetes do governo, da Assembleia, do Ministério Público, porque ninguém vai entender aquilo ali. Tem que divulgar numa linguagem acessível, tem que divulgar pela internet, porque o cidadão lá de dentro da sua casa, ele pode acompanhar, ele pode fiscalizar, ele pode cobrar e etc.